Oi, meus amores. Ontem, morrendo de saudade, né? Desculpa, esqueci de falar. Ontem nós tivemos uma aulinha lá na Pinacoteca, e para quem não pôde ir, eu vou, postar a aula de ontem aqui no nosso canal hoje, ok? Vamos lá então. Direitos e deveres do cidadão brasileiro. Deixa eu mudar a tela aqui. Peraí. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro podem ser divididos em três grupos: direitos e deveres individuais e coletivos, que são os direitos civis, direitos sociais e direitos políticos. Independente da condição social, cor, etnia ou religião, existem direitos e deveres do cidadão brasileiro que devem ser cumpridos para o bom exercício da cidadania nacional. Os principais direitos e deveres se encontram no artigo 5º da Constituição Federal. Deixa eu deslocar o quadrinho aqui para cima, que estava em cima da letrinha aí. Então vamos lá, vamos ver algumas coisas que estão no artigo 5º da nossa Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Nem sempre foi assim, não é mesmo? Então vamos relembrar como era antes da Constituição Federal de 1988, que é a nossa última Constituição. A mulher era considerada relativamente incapaz. Todas as decisões familiares eram tomadas pelo marido. A mulher só poderia trabalhar com a autorização do marido. As mulheres não podiam votar até a reforma do Código Eleitoral em 1932, e em 1943 a CLT lhe garantiu a licença maternidade. E foram outras, muitas outras conquistas que nós mulheres tivemos a partir de então, né? Lei Maria da Penha, feminicídio e por aí vai. Outro artigo da nossa Constituição: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, a não ser em virtude da lei. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o Estado não pode tomar nenhuma ação punitiva, administrativa ou restritiva contra um indivíduo se não houver, para tanto, uma previsão legal. Então, esse artigo nos protege de qualquer arbitrariedade do Estado, tanto na área penal como administrativa. Ninguém será submetido a tortura ou tratamento desumano. Nossa geração passou por um governo militar, uma ditadura, e nós sabemos que nem sempre foi assim, né? Naquela época existia, assim, tortura, tratamento desumano, vários atores, vários cantores foram exilados, foram punidos, várias pessoas também, porque expressavam o que estavam pensando, e naquele momento, naquela fase da história, da nossa história, né, da história do Brasil, não nos era permitido a livre expressão. O pensamento, as crenças e cultos religiosos são livres a partir da Constituição de 1988. A expressão intelectual, artista, científica e de comunicação é livre, ou seja, sem censura.
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, as correspondências e o sigilo telefônico. Então, assim, vamos derrubar um folclore com relação à prisão em flagrante. Existe um folclore dizendo que, se eu cometer um crime e me ocultar até o dia seguinte, 24 horas, eu não posso mais ser presa em flagrante. Esse folclore surgiu porque nosso domicílio, que é a nossa intimidade, é inviolável a partir das 18 horas até as 8 horas do dia seguinte. Ninguém pode entrar na nossa residência sem a nossa permissão, seja oficial de justiça, seja a polícia, seja o que for, tá? Então surgiu esse folclore dizendo que, se eu cometer um crime, for para minha casa e ficar quietinho lá até o dia seguinte, descaracteriza o flagrante. Mas isso não é verdadeiro, tá? Uma pessoa, quando comete um crime e ela começa a ser perseguida por um policial, ela está em estado de flagrância. Eita, palavrinha danada para enrolar a língua, né? Então, enquanto aquele policial está perseguindo aquela pessoa, ela continua em estado de flagrância. A partir do momento que aquela pessoa entrou num prédio ou desviou para uma rua e aquele policial perdeu aquela pessoa da sua visão, o flagrante está descaracterizado. Isso é o que consta na lei, tá? Enquanto a pessoa está sendo perseguida e está na visão do policial, ela está em estado de flagrância. A partir do momento que esse policial perde esta pessoa de vista, acabou o flagrante, tá? Nossa correspondência é inviolável, tomem muito cuidado ao abrir correspondência em nome de outra pessoa que não seja você. Se você abrir uma correspondência em nome de outra pessoa, você está cometendo um crime. E o sigilo telefônico também é protegido por lei e é só quebrado através de uma determinação judicial e tem que haver uma justificativa, né? O trabalho e a profissão são livres, óbvio que alguns trabalhos e algumas profissões exigem um conhecimento técnico, uma formação técnica ou superior. O acesso à informação também é livre e a locomoção no país, desde que não estejamos em guerra. A reunião pacífica em lugares abertos ao público também é livre. A propriedade é um direito e a pequena propriedade rural, que seja trabalhada pela família, não pode ser penhorada. O direito à herança, a defesa do consumidor, o direito de acesso direto ao poder judiciário, sem precisar passar por algum órgão administrativo. Nós vemos isso nas nossas aulas de defesa do consumidor, né? Se você sofreu algum abuso ou algum problema na sua relação de consumo, você não é obrigado a primeiro ir ao PROCON e depois ao judiciário. Você pode ir diretamente ao judiciário. Os crimes de racismo, tortura e tráfico de drogas são inafiançáveis.
não haverá pena de morte, não há, né, pena de morte no nosso país, e não haverá condenação sem sentença judicial transitada em julgado. O que quer dizer isso? Vocês já ouviram aquela frase: todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Quer dizer exatamente isso. Se eu cometi um crime e eu fui condenada aqui em São Bernardo pelo juiz de São Bernardo, que é a primeira instância, e eu recorrer dessa sentença, eu sou considerada condenada? Não, porque eu recorri dessa sentença para a segunda instância. Se lá na segunda instância, que é o Tribunal de Justiça em São Paulo, confirmar a sentença e manter a minha condenação, e eu recorrer novamente para a terceira instância, eu sou considerada culpada ou condenada? Não ainda. Lá na terceira instância, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, se eles confirmarem a sentença e mantiverem a minha condenação, e dali não houver mais recurso nenhum, e essa sentença se tornar definitiva, que quer dizer transitada em julgado, aí sim, neste momento, o meu nome é lançado no rol dos culpados e a minha condenação é considerada definitiva, quando não há mais recurso. Enquanto houver recurso, eu sou considerada inocente, porque quaisquer desses recursos podem ser reformados, né? E de uma sentença condenatória passar a uma sentença de absolvição. Vamos falar agora um pouquinho dos direitos sociais. Os direitos sociais prescrevem os direitos do cidadão. A educação é a base da democracia, porque um povo instruído é um povo pouco instruído é um povo sem voz. Com relação à saúde, nós temos o SUS, que é maravilhoso, profissionais maravilhosos, tecnologia de ponta. O SUS é maravilhoso. É uma pena que ele anda super lotado, né? Como eu disse ontem na nossa aula presencial. Porém, se compararmos com os planos de saúde particulares, atualmente não está muito diferente. A alimentação, que é ter acesso econômico através da cesta básica, e restaurantes populares, aqueles que têm, inclusive aqui em São Bernardo, que servem refeições a R$ 1, ao trabalho remunerado e ao seguro-desemprego, e direito à moradia, que são casas populares, financiamentos do SFH, que antigamente chamava-se BNH, né? Um local digno, física e emocionalmente. Transporte, nós temos integração, nós temos o transporte para estudante, o Vale Transporte, regulado pela CLT, das empresas. Nós temos direito ao lazer, que são praças equipadas, inclusive com aqueles aparelhos, né, para se fazer exercício. Temos shows gratuitos. Com relação à segurança, o direito de ir e vir, de ter seu patrimônio protegido, de transitar com tranquilidade, defesa da integridade física. Na área da previdência social, temos a aposentadoria, a pensão, o LOAS, que é um benefício para pessoas que não possuem renda nenhuma, auxílio invalidez e auxílio doença. Temos também a proteção à maternidade, que é a licença maternidade e a ausência por um período para amamentação, e a proteção da infância através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos também nossos direitos políticos.
Os direitos políticos garantem basicamente ao cidadão o direito do voto direto e secreto e o direito de ser candidato nas eleições. Então, vamos lá tocar num assunto bem polêmico que foi falado na aula presencial de ontem. Esse ano é um ano de eleições. Esse ano nós vamos escolher o nosso prefeito e os nossos vereadores. Geralmente, nós focamos na figura do prefeito. Porém, essa figura não é tão importante ou tem igual importância à figura dos vereadores, porque, na verdade, os vereadores que compõem a Câmara Municipal são membros do Poder Legislativo e é neles que nós temos que focar com muita atenção, porque são eles que fazem as leis que regem o nosso município, os decretos, aprovam ou não projetos, e é a eles que temos que nos dirigir como cidadãos para pedir, reivindicar ou apresentar algum projeto para análise. Então, esse ano, nessas eleições, vamos tomar cuidado, prestar atenção, votar corretamente, não focando somente na figura do prefeito. E, principalmente, vamos votar focando de uma forma correta também a figura dos vereadores, porque é uma figura muito importante para a nossa cidade. Agora, o assunto polêmico é: as nossas urnas eletrônicas são confiáveis? Eu respondo com toda a certeza do mundo: sim, são extremamente confiáveis. E vou agora provar para vocês como elas são confiáveis. Primeiro, nossa urna eletrônica não é conectada à internet. Se a urna eletrônica não está conectada à internet, não tem como um hacker invadir essa urna e adulterar os dados nela contidos. Então, quando a urna chega para a sala de votação, geralmente dentro de uma escola, ela é tirada da caixa, ligada na tomada e só. Não há conexão com a internet. Se não há conexão com a internet, não tem como ser hackeada. Segundo, no momento em que essa urna é retirada da caixa, o mesário, que é o responsável por aquela sessão, por aquela sala, por aquela urna, verifica se essa urna está lacrada e liga esta urna na tomada, aperta um botãozinho onde vai sair uma tira impressa, né? Uma fita impressa e chamada de zerésima. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela urna está zerada, não possui voto nenhum e vai começar a computar os votos a partir do primeiro voto. Terceiro, tem como adulterar uma urna eletrônica? Tem. Qual é o caminho? Uma vez que ela não está ligada à internet, não tem como um hacker invadir, e essa pessoa, uma pessoa, tem que pegar uma por uma das urnas eletrônicas, romper o lacre, abrir a urna, tirar o chip, substituir esse chip por um chip adulterado, viciado, programado para adulterar os votos. Isso tem que ser feito em uma por uma das bilhões
de urnas que há em nosso país. É possível? Não, né? Impossível. Uma por uma das bilhões de urnas no nosso país ser tirada da caixa, tirado o lacre, aberta e trocar o chip por um chip adulterado. Quarto motivo. Eu falei quantos? Bom, já me perdi, mas enfim, mais um motivo e o principal deles. Quando dá 5 horas da tarde, que as eleições são encerradas, o mesário envia todos os dados daquela urna para o TSE em Brasília pela internet. Aí sim, neste momento, quando os dados são enviados da urna pela internet para o TSE em Brasília, pode ser objeto de um hacker, de uma invasão de um hacker que adultera esse resultado que vai chegar lá no TSE. É possível? É possível. Porém, vocês notaram que um mês e meio, mais ou menos, depois do término das eleições, meados de novembro para final de novembro, o TSE publica para a população brasileira a diplomação daquele candidato? Vocês repararam isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu sou o mesário de uma urna numa sala de uma escola daqui de São Bernardo. 5 horas da tarde eu encerro as votações, eu envio para o TSE pela internet o resultado daquela urna. Candidato A teve 50 votos, candidato B teve 40 votos. Se algum hacker invadir a minha transmissão pela internet nesse caminho para o TSE tem o prazo de aproximadamente um mês e meio para comparar aqueles dados que eu enviei pela internet com a fita impressa de todos os votos que ficou registrado dentro daquela urna. Então, a fita impressa dos votos tem que bater com os dados que eu enviei para o TSE pela internet. Se pela internet eu enviei que o candidato A teve 50 votos, o candidato B 40 votos, a fita por escrito, onde está registrado um por um dos votos, tem que ter candidato A 50 votos, candidato B 40 votos. Bateu a informação dos dados enviados pela internet com os dados na fita da urna, o TSE diploma, que a própria palavra já diz, certifica que realmente aquele candidato foi o vencedor das eleições. Por todos esses motivos, eu garanto a vocês, as urnas eletrônicas são seguras, até porque toda sessão eleitoral, em toda sessão eleitoral, tem um fiscal de cada partido, que ele está ali, ó, de olho em todos os atos do mesário, conferindo se a urna estava lacrada, conferindo a zerésima, conferindo o envio dos dados. Sempre há a fiscalização de alguém do partido. Se nós temos direitos, nós também temos deveres. Os cidadãos também possuem deveres a serem cumpridos. Alguns deles são escolher os governantes do nosso país, cumprir todas as leis e a Constituição, proteger o meio ambiente e todo o patrimônio público e social do país. Infelizmente, nós vemos aí, vez ou outra, né?
o nosso o meio ambiente sendo destruído, o patrimônio também, as estátuas pichadas, quebradas, enfim, é uma pena, né? Respeitar o direito de outras pessoas. Fazer as contribuições tributárias e previdenciárias devidas, até porque, se nós não fazemos as nossas contribuições tributárias corretamente, estamos cometendo um crime de sonegação fiscal. Educar e proteger os nossos semelhantes e contribuir com as autoridades sempre que possível, sempre que você souber ou for testemunha de algum ato, de algum crime. Então, meus amores, esse é o recadinho que nós demos ontem na aula presencial na Pinacoteca e eu estou repetindo aqui hoje para quem não pôde ir até lá ontem assistir a nossa aula. Beijo a todos, ótima semana, ótimo feriado, boa Páscoa, descansem, aproveitem esse feriadão aí maravilhoso. Beijos, até a próxima.